Boa noite, meu povo. Sejam todos bem-vindos à nossa live sobre suicídio, neste mês de prevenção do suicídio. Vão entrando e logo mais nós iremos iniciar a nossa live com o nosso convidado especial, o nosso querido Frei Eudi. Vamos aguardar um pouco. Sejam todos bem-vindos. Então, daqui a pouco nós vamos iniciar nossa live sobre suicídio. Então, boa noite, meu povo. Vão entrando na live. A gente vai já iniciar, beleza? Você pode também convidar outras pessoas para participar dessa live. Vamos entrando. Beleza, então vamos iniciar nossa live. Novamente, boa noite, sejam todos bem-vindos ao nosso encontro mensal. E hoje, de maneira especial, nós iremos abordar uma temática que para a sociedade atual ainda é um verdadeiro tabu, que é a questão do suicídio. Nós estamos em um mês todo especial de luta e combate do suicídio, ou seja, um mês de prevenção. Para que a prevenção aconteça, é preciso, sobretudo, informar e educar a nossa sociedade acerca deste problema de saúde pública. Um dado nos chama bastante a atenção de cada um de nós, é os dados da Organização Mundial da Saúde. A cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio. E a cada 3 segundos, uma pessoa atenta contra a própria vida. As taxas de suicídio vêm cada vez mais aumentando globalmente, segundo a OMS. É possível evitar esses pensamentos suicidas, meus caros, através de uma política educacional. É preciso deixar o medo de falar sobre este assunto, para que ele não se torne, de fato, um tabu. E, de maneira especial, a gente vai chamar agora nosso convidado para que nos ajude nessa reflexão. E assim, possamos cada vez mais aprender com essa live, sair daqui com certeza mais iluminados pelo conhecimento, a fim de ajudar outras pessoas, pois muitas pessoas elas
atentam contra a sua vida ou até mesmo tiram a sua vida porque elas não encontram um conselho, um conforto necessário. Às vezes, meus irmãos, uma palavra, uma conversa é capaz de salvar uma vida. E por isso nós estamos aqui, neste mês de prevenção do suicídio, para juntos alargar o nosso conhecimento e juntar as mãos para promover uma política de conscientização acerca do valor da vida e combatermos juntos o suicídio. Então, o nosso convidado de maneira especial é o Frei Eudi. Ele é frade menor capuchinho e é também psicólogo. É recentemente graduado, acho que não sei se está com 2 anos, pelo Selma, e vai nos ajudar hoje nesta abordagem. Então eu peço que vocês aproveitem este momento. Ajude também outras pessoas a participarem dessa live. É uma questão séria. É uma questão de saúde pública. Então vou fazer o convite a ele para que ele se apresente e para que ele possa dar as considerações iniciais. Beleza? Então vou chamar aqui. Então vamos aguardar o nosso convidado, Frei Eudi. Ele é vigário paroquial da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Coab São Luís. Entrar na live conosco, vai aceitar o convite. Já fiz o convite, estamos aguardando ele aceitar. Então, boa noite a todos que nos acompanham. Boa noite, Ramon, por este convite. Né? E de maneira especial, a gente, nessa transmissão, alcançar as pessoas para que possam também alcançar tantas outras, né, através desse Setembro Amarelo de conscientização pela causa de prevenção, né, do suicídio. E também da pós-venção, que é uma palavrinha que talvez as pessoas não falam muito, mas existe a pós-venção, né? Trabalhar também com as pessoas que sofreram suas perdas, né, na família e que precisam também dos seus cuidados necessários, né, para prevenção futuras, né, diante de situações que envolvem. Né? Então, um prazer estar aqui esta noite, né? Mas eu já tive uma breve apresentação, né? Sou Frei Eudi, e, como foi falado, sou psicólogo, formado pela Universidade da Unicelma. Já no ano passado nós terminamos e estamos nesse trabalho também de exercício da profissão e, ao mesmo tempo, tentando ajudar as pessoas naquilo que são seus dilemas, são as suas buscas de sentido, principalmente. Tive formação, estou ainda em formação em logoterapia, né, especialização. E é importante esse tema porque é justamente nessa dificuldade ou então nesse desafio que nós enfrentamos hoje, né, que não está longe de nós. Todos de nós temos relatos e temos também contato com pessoas que tiveram experiência de perdas ou com situações de pessoas que realmente tentaram suicídio ou famílias que vivem essa situação dramática muitas vezes sem saber como superar e às vezes sem saber, inclusive, como encontrar ajuda. Por isso, esse Setembro Amarelo é sempre o mês de falar sobre isso, já que, como já foi mencionado pelo Ramon, é um tabu, de fato, é um tabu, porque está vinculado tantas situações de vergonha, de não querer falar nesse assunto, que é o próprio assunto da morte, né, que muitas pessoas fogem de falar sobre isso. E o suicídio é a morte provocada intencionalmente e não cabe a gente julgar, porque existem vários fatores que envolvem a situação. Então, a gente está aberto aqui
para, antes de tudo, lançar uma reflexão, né? Partir, claro, de dados, de situações, de experiências, inclusive para a gente compartilhar um pouco a nossa experiência daquilo que a gente tem contato com esta realidade, que a gente pode considerar um fenômeno global, né? Principalmente nessa situação agora que está se agravando depois da pandemia, né? Então veio a segunda onda, que ainda não é a segunda onda do Covid, mas é a segunda onda representada por situações psicológicas que afetaram tantas pessoas e continuam afetando, né? E algumas pessoas não sabem nem ter os recursos necessários de enfrentamento para essa situação. A gente percebe que cada vez mais, segundo os dados da OMS, o suicídio pode ser considerado o maior índice de morte, pode até ultrapassar a questão dos homicídios ou até mesmo por crimes, outros crimes, né? Então é algo bastante agravante. Aí, como o senhor já Sim, definiu, de fato, o que é o suicídio, né? É uma morte provocada pela própria pessoa, a própria pessoa na sua ação, seja, pode ser até mesmo conscientemente ou mesmo intencional, ela provocar este dano, de fato, à sua própria vida, mas o que leva, de fato, uma pessoa a se matar, ou até mesmo ter estes pensamentos suicidas. Que fatores levam a pessoa a ter essas intenções, até mesmo diversas motivações para, de fato, essa prática de atentar contra a própria vida? algumas pessoas às vezes dizem causas, né? Mas eu prefiro não falar de causas, mas de fatores, porque você não pode delinear uma causa só, né? Algumas causas bem delimitadas, porque a gente reduz o problema ou simplifica. É muito fácil, principalmente as pessoas que não compreendem a situação, simplificar, né, e colocam justamente diante de uma causa, né? Mas hoje se fala muito mais em fatores, né? Então tem vários fatores, né, que levam uma pessoa a tirar a própria vida. É claro que a gente dentro do campo da saúde, né, somente no meio psiquiátrico e psicológico, se vê que o índice alto das pessoas que procuram tirar a própria vida estão afetados por algum problema, né, de transtorno. Outras, principalmente, têm os transtornos de humor, que é a depressão, a bipolaridade, né, que varia muito, inclusive o humor. A pessoa às vezes está muito mais eufórica, né, no seu estado mesmo bem ativo, e de uma hora para outra, de um dia para outro, ela está com um humor muito baixo, né? Então tem essa oscilação muito forte e que é propenso. Não quer dizer que todas as pessoas que têm transtornos, né, vão se suicidar, mas nos índices de suicídio é um fator preponderante, né? Fora aqueles outros fatores, né, de angústia, principalmente para os jovens, né, no meio familiar, que enfrentam o que a gente chama fatores de risco. Às vezes quem está na adolescência, que enfrenta os seus dilemas pessoais, às vezes se sente isolado, às vezes se sente, né? Hoje a gente tem muitos casos de adolescentes, principalmente, né, que começam a se autoflagelarem, né, se cortarem, como dizem, e não deixa de ser uns sinais visíveis que às vezes as famílias nem percebem, né? Mas às vezes está passando por seus dilemas que às vezes não consegue falar, não tem essa abertura na própria família ou no meio em que vive, e às vezes é uma chamada de atenção, né? Oh, estou sofrendo, estou sofrendo. E outras causas também são causas, por exemplo, de situações de risco, né, que são, por exemplo, o desemprego que nós estamos vivenciando, principalmente agora. Claro que no Brasil teve uma certa estabilidade, talvez, em comparação com outros países, mas é uma realidade muito presente, né, desemprego. Somente nessa situação agora de pandemia, muita gente perdeu o emprego, outros já reencontraram, já se reiniciaram no trabalho, mas tem pessoas que não.
né? Pessoas de baixa renda, por exemplo, né? Como é que vai sustentar a própria família? Então, chega em situações de crise, de preocupação extrema que não tem outra saída, e às vezes, se não está aliado também a algum transtorno, tiram a própria vida, ou pelo menos pensam em tirar. Outro fator é o próprio das drogas, né? Às vezes a gente não fala da droga que é o álcool, né? O abuso excessivo de álcool, né? Pode levar também, né? Certas drogas. E que no fundo, são nada mais do que também expressão, podemos até dizer assim, dentro de uma esfera mais existencial, aquilo que nós chamamos vazio, né? A perca de sentido da vida. E não é de uma hora para outra, às vezes todo um composto que vai se juntando, e que a pessoa vai perdendo o gosto de viver, ou seja, vai perdendo o colorido da vida, vai enxergando tudo numa só cor, né? E aí vai chegando aquilo que nós chamamos de estreitamento de possibilidades, né? Ela chega somente à possibilidade de, principalmente algumas frases, que algumas pessoas vão dando sinais, né? Viver ou morrer, o que importa, né? Eu prefiro agora, né, no fundo, partir para outra. E às vezes esse não gostar de viver vem a partir também de crises profundas. Pode ser uma depressão, e às vezes depressão não é somente às vezes, né, às vezes a pessoa está triste, né? Às vezes é uma situação de desânimo geral, né? E a pessoa não consegue encontrar mais motivação para fazer as coisas, e às vezes até as coisas mais simples, né? Às vezes a pessoa não consegue, por essa desmotivação e esse desânimo geral. E assim vai perdendo o colorido mesmo, a razão de viver, o sentido, o objetivo maior, talvez, para a pessoa. Né? E a gente não pode reduzir a um único fator e uma única causa. Quando a gente às vezes, fala de causas, a gente quer saber o porquê disso, né? Principalmente as famílias que se sentem lotados por alguém da família que partiu, né, por essa situação, e às vezes se sentem culpadas, né? E aí começa atrás do porquê e as causas disso, né? A pessoa às vezes aparentemente estava muito bem, né? E de uma hora para outra, aí vem um choque na família, né? E por quê? Aí vem a questão da culpa. Será que nós não fizemos o suficiente ou não fomos atentos a perceber os sinais? Né? Porque a pessoa vai dando sinais aos poucos, né? Às vezes evidentes, às vezes camuflados, mas as causas que a gente pode ter, os fatores, na verdade, né? Por isso que a gente não pode julgar, porque pode ser vários fatores, cada um de fato, né, é a partir da fala que a gente vai escutar para poder compreender o outro na sua dor mais profunda. Porque se a pessoa não fala, não dá para a gente dizer assim, né? Porque cada um tem a sua singularidade, né? Não dá para a gente julgar, dizer que é isso e aquilo outro, né? Por isso é muito importante, né? Quando a gente pelo menos percebe alguns sinais, a gente procurar conversar. Você não quer falar sobre isso, né? E para poder, se possível, né? A pessoa começar a falar de si e até a gente começar a perceber aquilo que é a sua dor mais profunda, que lhe tira a razão de viver. Importante isso, a razão e o sentido de viver. Não somente o gosto de viver, razão e sentido. Eu me recordo que quando estávamos estudando as cadeiras de psicologia no curso de filosofia, a professora de psicologia ressaltava a questão das motivações, né? Que são algo necessário para a existência humana, né? Aí, Sim, quando o senhor falou desse sentido da vida, está justamente relacionado com as motivações. É aquilo que me sim, motiva a querer viver, a querer projetar algo em busca de um fim que é a felicidade, que é a minha realização pessoal. E sim, se formos ver, de fato, as pessoas que passam por uma perca de sentido existencial, elas passam a ver essa realidade como um vazio obscuro, do qual sem um horizonte para focar as suas metas. sim. Aí, E até porque
no contexto que a gente vive, né, nós não temos tantos referenciais que pautam a própria vida, senão aquela a partir do próprio sujeito. Né? Antes nós tínhamos a tradição, nós tínhamos os, né, que se transmitia de família para família, que dava uma certa segurança de saber o que fazer, né, e o porquê fazer as coisas. E nós, naturalmente, né, somos seres humanos, a gente herda também, né, modos de fazer das gerações anteriores que nos dá certa segurança. Né? Então, hoje se cortou muito esse vínculo com as tradições familiares, né, sociais, e onde o indivíduo tem que buscar nele mesmo os seus próprios referenciais. Né? Hoje, por exemplo, a família já perdeu o sentido de referência primeira. Né? Então, a pessoa, às vezes, cresce num ambiente familiar, mas não tem aqueles valores que pautam a sua vida, principalmente valores que ajudem a fazer o enfrentamento diante dos sofrimentos que a vida comporta. Né? Então, nós vivemos dentro de uma geração que, às vezes, diante do sofrimento, sente muita dificuldade de ter esses recursos próprios de enfrentamento. Até porque o ser humano vive a partir de valores, a partir de ideais, né? E isso faz com que você saia de si mesmo e procure sempre, né, uma meta para além pela qual você busca. Enquanto você tem um porquê, né, você vai sempre encontrar um como, meios, você vai buscando. E quando tem essa busca, você tem sentido, você tem motivação, porque tem um valor pela qual você possa lutar. Né? E onde a referência não é só você mesmo. Você, por si mesmo, você não se basta. Né? Tanto que, aí é o que eu cito a experiência de Viktor Frankl, né? Esse psiquiatra austríaco que viveu nos campos de concentração, e onde ele dizia que as pessoas que sobreviviam, de fato, eram aqueles que tinham um ideal, tinham um porquê, tinham um propósito. Né? E isso ajudava muito a eles fazerem o enfrentamento das situações desumanas. Né? E ali ele descobriu realmente, já tinha teoria antes, mas ali só testificou que o ser humano ele é movido por valores também, né? Ele chamou aquela parte espiritual que não se confunde com religião, embora a religião faça parte dessa dimensão humana, porque o ser humano ele não é só biológico, ele não é só psíquico, social, ele tem uma dimensão muito mais ampla que ele chama a dimensão noética, que é a dimensão espiritual, que é dos valores, e que é da reflexão, é a razão do sentido da vida, né? E que faz com que nós sejamos diferentes dos animais e de outras criaturas e aquilo que é o propriamente humano, que é a capacidade de autotranscendência, né? De buscar para além de si, para além das situações, onde ele não se fecha e nem se reduz a poucas possibilidades. Então, tudo isso facilita para que a gente compreenda também hoje essa limitação que o nosso tempo tem diante do sofrimento da vida, né? Claro que existe muito essa busca pela felicidade, e se a gente entra, por exemplo, nas redes sociais, né, a gente vê muito presente as pessoas na sua imagem, né, na sua imagem com os outros, sempre aquela imagem boa e feliz, né? Mas que a vida ela tem também a sua configuração de desafio, de sofrimento, de frustrações, né? De dor e de sofrimento, e que a gente não pode fugir isso porque faz parte, é inerente à natureza humana e aos contextos vivenciais. Né? A questão é como nós nos portamos diante disso que nos limita, como nós nos portamos disso que me faz sofrer, como nós nos portamos disso que me leva a compreender que a vida, ela também é enfrentamento. Há uma questão ainda aqui que se confunde muito. O sentimento e o impulso suicidas são normais? Eu posso entender esses fatores suicidas como um fator normal? Enquanto normalidade em relação à norma, creio que não. Mas se a gente for entender normal como algo que é constitutivo da própria natureza humana, se questionar diante do sofrimento
pensar em alternativas, a gente pode dizer que sim, né? Nesse sentido, né? Diante de uma situação, você tem alternativas. E para a pessoa é só aquela alternativa porque ela não teve condições na sua estrutura, né, psicológica, às vezes na sua educação, no meio onde foi formado, de encontrar possibilidades outras a não ser daquela que vai se estreitando na sua vida pelo sofrimento, pela dor que está passando, né? Por isso que a gente diz que não é brincadeira, todos nós podemos passar por isso, né? Hoje eu não estou passando por isso, mas isso não quer dizer que amanhã não esteja passando, porque muda os contextos, muda as circunstâncias, vem a questão, né, de desafios diferentes, né? Eu posso estar em momentos diferentes da minha vida, né? Por isso que a gente diz que hoje aumentou muito o número de suicídio entre jovens, mas não esqueçamos que também existe o suicídio de idosos, né? Inclusive, nos jovens é mais por impulso, mas nos idosos não é tanto por impulso, podemos até considerar assim, mas é calculado, é refletido. Porque, às vezes, no final da vida, com todas as experiências, né, talvez já não se sentem mais úteis. Às vezes a gente vê que, por exemplo, até as pessoas que acompanham no supermercado, ou no banco, ou no médico, quem responde por ele é o filho ou a filha, né? Alguém da família, então ele já não se sente autônomo por si mesmo, e aí você vê, né, vai se estreitando as possibilidades para ele, né? Uma fase da vida, antes não pensava, mas no final da vida começa a pensar, né? Porque faz parte do próprio desenvolvimento humano, da natureza, e diante dos desafios, aí começa a questão das possibilidades, onde também ele vai fazer as suas próprias escolhas, né? Diante da angústia pessoal, e diante da realidade que ele enfrenta. Frei, o suicídio está sempre vinculado a alguma doença mental, por exemplo, depressão, ou alguma dessas síndromes que estão surgindo na sociedade odierna? A gente pode dizer que nem todo depressivo vai se suicidar, né? Eles são fatores de risco, inclusive aqueles fatores preponderantes de risco que levam ao suicídio, né? Então a gente tem que ter muito cuidado, justamente quando a pessoa já tem um quadro depressivo crônico, principalmente, ou com já inclusive com tratamento psiquiátrico, medicamentoso, né? Tem situações que você tem que estar sempre ali, né? Observando, né? Tanto que é dos fatores proeminentes da questão do suicídio, né? Não necessariamente vai levar, né? Mas precisa de uma atenção toda particular, né? Aí nós temos a depressão, a bipolaridade, né, e tantos outros transtornos. Principalmente os transtornos de humor. Isso é verdade. As pessoas que ameaçam Uhum. se matar, pode desistir dessa ideia? Essa aqui foi uma pergunta que me fizeram, pediram para votar, né? Elas podem desistir da ideia? Como? E é bom que existe essa possibilidade, realmente existe. 90% das pessoas, né, podem chegar a não cometer suicídio. Daí a importância desse mês de conscientização, de falar sobre isso, de chegar às pessoas, né, essa compreensão. Eles podem, né, e tem essas vias realmente, né. E a campanha do Setembro Amarelo, né, e justamente de mostrar, de falar sobre isso, para que realmente a gente possa sair desse tabu e ajudar esses 90% que podem sair, né, dessa condição. Tanto que pessoas que já tentaram se suicidar, possivelmente, aí precisa de uma maior atenção, que possivelmente vão tentar de novo, né? Mas às vezes por falta de um amigo, de um profissional, de alguém que falasse sobre isso, de alguém que teve uma empatia com a pessoa, dizer: eu estou com você, estou aqui para lhe escutar, né? Eu não estou aqui para lhe julgar, eu compreendo a sua dor, eu não posso sentir a sua dor, mas posso estar ao lado de você na sua dor, para que você possa ressignificar esta dor e ajudar você a ampliar as possibilidades do viver
E o viver é uma possibilidade entre tantas outras dentro dessa própria possibilidade, né? E não somente essa que você agora está se reduzindo. Importante é que as pessoas às vezes se sentem só, incompreendidas na sua dor. E às vezes as pessoas ficam mais preocupadas quando se manifesta através dos sintomas, né, dos sinais, e às vezes, por exemplo, a pessoa está com depressão, e muitos dizem, tirou a vida por causa da depressão. Não necessariamente, ela tinha uma dor ali que ela não manifestou, tinha uma dor que ela conviveu, que ela não foi escutada, que ela teve vergonha ou dificuldade de falar, e essa dor foi sufocando, 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 até que foi estreitando, né, o seu horizonte de vida. Mas quando aparece alguém, né, pode ajudar e a pessoa pode repensar. E não somente, ela pode se sentir acolhida, isso é que é importante, né? E ao sentir-se acolhida, ela se sente também já os indícios de que aquele momento, aquela experiência lhe ajuda a viver. E a sair desse quadro, podemos preto e branco, né? E começar a colorir esse quadro, com pequenas cores até se ampliar cada vez mais. Mas é importante isso, a comunicação, mas também a empatia. É muito importante a gente entender que é preciso ouvir mais do que falar, porque geralmente a gente vai lá para dar conselho, não é assim, e outras pessoas que nem entendem, isso é brincadeira, e não dá aquela atenção, mas eu digo uma atenção amorosa, onde a pessoa se sente acolhida e compreendida na sua dor, embora ela não manifeste logo, mas quando ela vai sentindo confiança em você, vai chegar um momento em que ela vai mostrar que dor que ela passa. Às vezes ela nem tem consciência, talvez, desta dor que lhe afeta, por isso a angústia, que é diferente de dor, né? A dor a gente sabe o que causa a nossa dor. A angústia não. A angústia é algo que a gente não sabe que está nos afetando e, né, e fazendo sofrer. E às vezes uma pessoa do lado, com acolhido, nos ajuda a refletir, nos ajuda a estar presente e saber que, diante de possibilidades que vão abrindo, a gente vai iluminando a própria experiência e a gente vai dando luz ali, né? E a pessoa vai se começando a enxergar outros horizontes. E existe possibilidade de saída tranquilamente, né? Pelo menos nas estatísticas, 90% das pessoas podem voltar atrás, né? E por isso é importante a importância da campanha, de falar sobre isso, para nós sairmos desse tabu. Até porque existem muitos mitos relacionados ao suicídio, inclusive um do TPS, né? A pessoa, quando está bitolada, podemos dizer assim, isso aqui que nós desistimos dela, né? A pessoa já desistiu de si mesma, nós não podemos desistir da pessoa, né? Nunca, nunca. A pessoa humana tem um valor em si, assim como a vida tem um valor em si, né? É verdade. Uma questão que as pessoas devem estar se perguntando, né? Quem está perto, com certeza pode ajudar. Mas como ajudar? Você já ressaltou a possibilidade da escuta, né? Sim, é muito importante isso, né? Até porque hoje a gente perdeu a capacidade de escutar o outro, né? A gente perdeu a capacidade. A gente vê dos nossos diálogos, né? Principalmente quando tem opiniões contrárias, né? A gente quer mais manifestar a nossa opinião e às vezes a gente dá a opinião sem escutar direitinho o argumento do outro, né? A gente está preocupado com o nosso argumento. Mas diante de os sofrimentos do outro, a escuta, mas eu digo essa escuta no sentido de gesto mesmo, né? Gesto de acolhida. Saber que a pessoa que está no meu canto, a minha presença, né? Ela pode se sentir segura, né? Ela não se sentir sozinha com a sua dor. E, e claro, tem outros meios também de ajuda, tem partir principalmente dessa conversa. Você chega na pessoa, você quer conversar, principalmente quando você percebe que a pessoa, principalmente quem convive com o outro, né, e conhece bem, sabe o dia que a pessoa não está bem. Mas se isso se repete,
que custa você chegar na pessoa e dizer como é que você está? Se ela, assim, manifestar, tudo bem, né? Mas você respeita o momento de cada um. É importante você estar perto, né? Talvez pessoas muito fechadas, você esteja não tão perto, mas também não tão longe, né? Na medida certa, de forma que a pessoa não se sinta, né, tão distante e você não seja realmente tão distante da pessoa. Agora, existe também organismos, né, de prevenção que, que a saúde pública, principalmente, né, coloca à disposição, né? Nós temos um organismo a nível de Brasil, em todos os estados, que é o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que é importante a gente falar isso, né? Inclusive, tem o número 188 para ligar, que lá é um espaço, inclusive, de escuta, né? Nós temos os CAPs, né? Nós temos todos esse sistema de saúde, onde você pode, em situações de crise, indicar e levar a pessoa, né? Mas isso não anula, né? Não tira esse primeiro momento de estar perto da pessoa. Certo. Isso é muito importante, um pouco de empatia na nossa sociedade em tempos da indiferença, onde nós muitas das Isso, vezes excluímos a presença do outro, né? Eu creio que é preciso reconstruir na nossa sociedade atual, principalmente nesses tempos de pandemia, um novo humanismo, com mais empatia, com mais sensibilidade. isso, Como é visto o suicídio pela sociedade? No início eu falava que ainda é um tabu, principalmente pelo isso. fator da religioso. Uhum. Outrora, uma pessoa cometesse suicídio, a família até escondia para que a sociedade, para que os vizinhos próximos não sabessem, devido Sim, ser de fato um pecado, pode ser um pecado mortal, atentou contra a vida. Ainda se sim, torna sim. um tabu para a sociedade. Deveria comentar isso para a gente? Isso. Inclusive, né, tinha a prática dos padres não encomendarem o corpo, né? Uhum. E hoje já não existe mais essa prática, né? Então, se vê muita questão pessoal da pessoa, porque não dá para a gente julgar, né? Não dá para avaliar o sofrimento de uma pessoa a nível profundo, somente ela. Mas o tabu existe muito forte. Se você for passar, por exemplo, às vezes você vai numa família, você fica até constrangido quando você às vezes pergunta para a pessoa, onde é que está fulano de tal, da sua família que eu nunca mais vi? Aí fulano, não, ela morreu. Aí você pergunta, ela morreu de quê? A pessoa, Uhum. não, ela se suicidou. Aí você silencia na hora, né? Você não sabe, às vezes, né, trabalhar esse sentimento do outro e até consigo mesmo. E aí você fica no silêncio, ou então não deixa de falar sobre isso com a pessoa, né? Porque é um tabu. E até porque a família mesmo ela sente vergonha de falar que uma pessoa, né, até nos registros, às vezes, nos registros, né, ali quando tem o óbito, né, e às vezes a família mesmo talvez pede que não seja registrada como suicídio. Daí também os índices que a gente estatísticos, né, deve ser muito mais, inclusive, Com né, certeza. de pessoas que, né, porque não dá para a gente. Isso é uma média que a gente se confia, mas com certeza muito mais aí que não foram registrados, que a gente não sabe. E existe esta dificuldade. Até porque eu acredito assim, o suicídio também ele revela muito daquilo que é a nossa sociedade. Na verdade, ela é um grito de uma crise também coletiva, né? Onde a sociedade não quer se enxergar diante daquilo que falta nela e que, consequentemente, ocasiona todo esse por efeito essas situações, né? Que a gente pode dizer como os números estão aumentando, aumenta, e tem sempre que agora a gente fazer campanhas e tudo isso, e existe algo na sociedade que não está bem, né? É interessante ali na época da pandemia, o Papa Francisco, né, interessante na Praça São Pedro, toda deserta, né, ele Uhum. orando pelo mundo, né?
no seu discurso, ele diz: achávamos que éramos sadios em um mundo doente. Né? Achávamos que éramos sadios em um mundo doente. Então, bastou ver essa crise para se aperceber que, no fundo, nós não estamos bem a nível de sociedade. Né? Falta as referências de valores, de significado. Isso afeta a todos particularmente. Alguns encontram recursos próprios, outros não. Né? E essa situação, ela se torna grave na medida que você, de fato, deixa de falar, né? E você está se omitindo, né? Porque falando você pode ser um veículo de salvar, né, pessoas, né? Ser transmissor. Por isso essa campanha é tão importante. Né? Recordo que, por exemplo, essa campanha do Setembro Amarelo, ela se originou nos Estados Unidos, né? Um jovem de 17 anos, muito experiente em reformar as coisas de mecânica, né? Ele reformou um Ford, né? Agora não me lembro qual é a marca do Ford, pintou de amarelo, né? E a família desconhecia praticamente os problemas que ele passava interiormente. Eu sei que ele praticamente provocou a sua morte no desastre automobilístico desse carro, né? E a família depois se perguntava por quê, porque trabalhava, era muito bom esse menino, mas ele tinha problemas psicológicos graves, né? E a família não soube perceber os sinais, não foi fazer uma leitura daquilo que ele não dizia, mas manifestava, né? E interessante que no funeral eles fizeram uma cestinha, né, com uns envelopezinhos, cartões amarelos, né, com a fitinha, e dentro fazer uma mensagem, né, justamente incentivando as pessoas a não passarem por isso, né, de procurar ajuda. E depois isso, a gente fala hoje, viralizou, né? Então isso se tornou depois um movimento, né? E aí ficou esse amarelo como representante da prevenção do suicídio. E aqui no Brasil, setembro, que é o mês próprio, porque o dia 10 de setembro, é o dia de, né, internacional, inclusive, de combate ao suicídio, né, de prevenção. E eu gosto de frisar também que a gente fala de prevenção, mas a gente pode também falar de pós-venção. Né? Dá a acontecer também que a questão é quem tira a vida, quem ele mata? Ele mata só a si mesmo? Ou quem mais ele mata? Né? Não tirando a vida biológica, mas mata emocionalmente e tantas outras coisas, né? Como consequência, não como intencionalidade, porque quem quer tirar a vida, às vezes não quer tirar a vida do familiar, não. Mas o familiar perdeu a própria vida também, perdendo um ente querido, porque o luto de uma família que perdeu alguém é um luto diferente, né, de alguém que morreu por razões naturais. E é um luto permanente, é marcado por vergonha, por culpa, e a gente sabe que a culpa é uma questão muito difícil da gente trabalhar, é um processo longo, né, de feridas, de situações vivenciadas da própria família com a pessoa, e que depois a pessoa disse, se eu fosse de tal outro modo, talvez a pessoa não tivesse tirado a sua vida, né? E isso, às vezes, é terrível, né? E isso vai adoecendo a pessoa, adoecendo, inclusive, a família, das pessoas. Então, a pós-venção é um trabalho, justamente, com as pessoas que estão nesse luto, né? E já também prevenido, porque, às vezes, pode também as pessoas, diante desse sofrimento, tirar a própria vida. Não é uma regra, mas é uma possibilidade, né? E até para preparar gerações futuras, né? Da própria família, justamente trabalhando como, né, administrar essa situação do luto e dar um significado à vida. Então, a questão da ressignificação, eu creio que é uma palavra-chave para colocarmos nas nossas vivências, no nosso cotidiano, em tempos tão conturbados e incertos. Finalizando, de fato, já quase a nossa live, né? O suicídio pode ser prevenido. De que maneira?
esse mês amarelo de prevenção do suicídio pode ajudar a prevenção de maneira prática para nosso público que está nos acompanhando, né? O que podemos Isso, dizer? né? Como não é uma questão particular, né, ela já é uma questão de saúde pública, né? Então, um dos meios é esse já, a campanha da gente absorvê-la como compromisso também pessoal de divulgação, né? Não somente nesse mês de setembro, porque o mês de setembro é aquele que mais maciçamente, né, se investe nisso, mas para que as pessoas tenham condições de falar sobre isso com a própria família, com os amigos, às vezes dá informação, mas não é suficiente a informação. É preciso também a formação pessoal. Você procurar conhecer cada vez mais, conhecer, né, a própria família, conhecer os amigos, né? Às vezes a gente não conhece as pessoas, né? Justamente para poder a gente saber ler os sinais que se apresentam, né? Através da informação, a gente começa a perceber quais são os sinais, situações, com aquilo que de fato é mais grave, que a gente tem que dar mais atenção. Tudo isso, Setembro Amarelo, ele vai mostrando. E também palestra de profissionais, né? Tudo isso nos ajuda não somente a conscientização, mas uma certa capacitação de formação pessoal para ajudar o outro, né? E um contexto muito importante que a gente tem que recordar é o valor da família, os contextos familiares, né? Porque muitos problemas são surgidos ali, né? Onde a célula de formação de valores, inclusive, né? E aqui a gente recorda aquilo que a formação pessoal, ela pautada em valores pela qual dão significado à nossa vida, né? Nós estamos numa era de grandes informações, mas elas não são suficientes. Às vezes, as informações elas não formam, né? Inclusive, nós estamos vivendo um período de fake news, né? A gente não dá nem para acreditar em tudo que é informação, né? E a gente quer formação e não só informação, né? Então, a gente vai atrás dos veículos mais, né, confiáveis, né? Mas também a gente, pessoalmente, vai fazendo o propósito, né, de formar a partir de valores, né? De valores que dão sentido à vida. E quais são os tipos de valores, né? A gente pode fazer... Existe aqueles valores que a gente chama, que são os valores... Eu não estou dizendo aqui tanto de informação, né? Mas de vivências, para a gente se sentir humano e ajudar as pessoas a se humanizarem, né? Existem os valores que a gente chama experienciais, que são aquilo que a gente recebe da vida, né? Ou seja, a gente curtir também um pouco da vida, de relaxamento, né? De por que você, se está num trabalho que lhe estressa demais, por que você também não tira um tempinho para estar consigo mesmo, né? De receber aquilo que a vida pode lhe dar, né? De estar com os outros, isso é importante, estar com os outros, sentir bem com os outros, mesmo que você sinta dificuldade, né? Às vezes com a família, estar com a família, né? Estar com os amigos. Então, esses são valores experienciais, que são únicos, que dão sentido, sabor à vida. Existem outros tipos de valores, não somente aquilo que eu recebo da vida, mas também aquilo que eu dou para os outros, para a vida, que eu deixo para a vida, é o meu trabalho, aquilo que eu sei fazer, aquilo que são os meus dons, né? Se eu sei fazer alguma coisa, então eu invisto naquilo, para que eu possa também ter uma razão de viver fazendo aquilo, né? O meu trabalho, o meu serviço, às vezes tem pessoas que têm serviço, por exemplo, na esfera social, às vezes nas igrejas, às vezes nas repartições, né? Às vezes se colocam até como voluntários, né? Isso dá sentido maior. Às vezes está perto de pessoas que sofrem, onde também diante dos meus sofrimentos, não somente eu minimizo, mas vejo como também o outro enfrenta o seu sofrimento, isso tudo ajuda, né? E existem outros valores que são fundamentais, principalmente para a questão do suicídio, né? Ou seja, são os valores de atitude. São aqueles que, diante de um sofrimento inevitável, onde eu não posso evitar o sofrimento, mas eu posso, pelo menos, ter a atitude de como eu vou atravessar esse sofrimento, não fugir dele, né? Não fugir dele, é o valor de atitude. Porque todos nós não somos condicionados no sentido de determinados, né? Somos condicionados por várias coisas. Às vezes a pessoa tem uma doença incurável, às vezes a pessoa tem problema psíquico, por exemplo, um transtorno, né? É um condicionamento.
mas isso não necessariamente determina a vida da pessoa. No fundo, ela tem o ser humano ali, né? Que pode encontrar algo sentido para, inclusive, com essa dor, com esse transtorno, viver apesar disso. Viver apesar disso, né? E tudo isso faz um contorno pela qual a gente possa ter aquilo que nós chamamos estratégias de enfrentamento, e não somente estratégias de compensação para aliviar a dor, né? Mas enfrentar a dor, né? E aí a gente pede que todos ajudem as pessoas também a encontrar esses próprios recursos que já estão dentro deles, né? Todos nós temos. Às vezes a gente não sabe por onde, ou uma pessoa que foi uma mediação disso para nos ajudar, através da empatia, da confiança, do amor, da acolhida, sentir com o outro, né? Embora eu não possa sentir o que o outro sinta, né? Sentir com o outro, isso vale muito a pena. Então, estamos finalizando agora, né? Vamos fazer as considerações finais. Então, eu digo que esse projeto de live surgiu no período da pandemia, né? Sim. Desse meu apostolado virtual, em vista de ajudar as pessoas, em sintonia também com a doutrina social da igreja. Com certeza, muitas pessoas vão ser alcançadas por essa live que vai ficar salva. Frei, a gente está vivendo a realidade da nossa fé, com certeza, com vários desafios. E um sentimento, eu creio que ajudar nós a enfrentar o suicídio e a ajudar as pessoas é o sentimento de compaixão, que o próprio Senhor Jesus viu naquela cena daquelas pessoas sem pastor, né? Estavam como ovelhas sem pastor. Ele viu, sentiu compaixão, né? A questão do cuidado. E com certeza é a vocação também de todos nós que somos batizados, nos configurar cada vez mais ao próprio Cristo, bom pastor, nessa dinâmica da escuta, mas também do cuidado, da compaixão. E principalmente nesses tempos tão difíceis de pandemia, somos desafiados a viver esta realidade. Então, o senhor possa apresentar suas considerações finais. Desde já agradeço a presença sua, o seu sim, a sua oferta nesta noite, de estar conosco, e também a todas as pessoas que se fizeram presente nessa live. Já pegando o gancho que falaste, a questão mais da dimensão religiosa, recordando que um dos fatores protetivos contra o suicídio, né, de preservação, fator protetivo mesmo é a religião. Né? Que a religião é um campo de sentido, e de um sentido muito alto para a pessoa, para enfrentamento do próprio sofrimento. Né? Ela não foge do sofrimento, ela ajuda a pessoa a dar um significado maior ao próprio sofrimento. Né? Não é justificar o sofrimento, é a partir do sofrimento encontrar esse valor de atitude, valores maiores que dão sentido à vida. Quem tem sentido à vida, né, encontrou praticamente a felicidade no coração, né, a realização de viver. Né? E que a gente pede hoje, cada um possa também se reconhecer dentro desse processo de ajuda do outro, porque todos nós temos contato com tantas pessoas que precisam da nossa palavra, do nosso ouvido, do nosso coração, das nossas mãos, do nosso olhar, dos nossos gestos de compaixão. Isso é muito importante. Isso faz toda a diferença no mundo de alguém que não teve compaixão, não teve acolhida, às vezes na própria casa, dos amigos, e que a vida, às vezes, lhe negou, né? Que você também não negue ser um canal também desses valores, para a pessoa também encontrar um valor maior na própria vida. Né? Agradeço o convite, agradeço a todos que nos acompanham, e Deus abençoe a todos. Se as pessoas quiserem ter Freudi como um psicólogo, aonde buscar? Qual o seu consultório? Você pode deixar seu telefone, aí seu contato. Bem, eu praticamente pelo exercício que eu não exerço só psicologia, né, tenho lá também religioso, embora a gente separe as duas coisas no sentido profissional, né, e, claro, aqui a gente tem o WhatsApp, a gente tem o e-mail, freieud@gmail.com, né,
né? A gente pode conversar e ver as possibilidades, ou indicação, né, que a gente pode indicar outras pessoas que trabalham conosco, né? A gente não trabalha sozinho, né? Em outros psicólogos, pessoas que trabalham conosco, a gente, ao que a gente não puder, pela demanda de trabalho que a gente tem, a gente pode indicar com pessoas também competentes, né? O importante é você buscar ajuda quando precisa de ajuda, não se furtar a isso. Uhum. Principalmente no campo psicológico, que hoje tem tantas demandas, né? E às vezes as pessoas também não sabem nem onde procurar. Tá certo. Então, agradeço a presença do Freudi, agradeço a presença de todos vocês, desejo desde já uma boa noite, que nós possamos viver com sentido, né? Essa é a nossa missão, o nosso desafio, e ajudar as pessoas a buscar este sentido. Aí está a chave que o Frei nos deixou, a possibilidade da escuta, a possibilidade de nos ter mais empatia diante do outro. Então, a todos uma boa noite, um abraço, até a próxima. Obrigado, Frei. Boa noite a todos, paz e bem. Paz e bem, até logo. Vai ficar salva a live para quem queira acompanhar.